porque eu convidei aqui o Chuasa para me dar uma força como co-host e a gente e saber dessa história de avistamento, né? Eu queria, como você é um estudioso, quando tem como a gente colocar na linha do tempo um ponto onde começou-se a se falar mais sobre avistamento, Sim. sobre OVNI. Quando começou isso? A gente ouve muito falar sobre o caso Roswell, que teve aquela comoção. Mas teve coisa disso, antes. Teve o quê? Tem imagem 1, se puder colocar a imagem 1. Vamos lá, imagem 1. Aí a gente já... Imagem. Vai aparecer ali? É, ele vai colocar lá. Ah, legal. De que época a gente tá falando? A gente tá falando de 33, né? Se olhar ali, ó, a gente tem sim Roswell lá em 47, né? Inclusive tem a foto ali clássica do Jesse Marcel segurando o que falam, né? Que mandaram ele segurar balão um meteorológico. balão, né? Do projeto Mogul. Exato. E falam aí que a teoria seria que ele foi obrigado a segurar essa capa para poder justamente... Acobertar. Mas se a gente olhar ali na linha do tempo, né? A gente tem Magenta, né? Magenta, Milão, Lombardi. em Lombardia, na Itália, em 1933. Isso a gente sabe muito recentemente, foram liberados documentos do governo italiano e a família do Guglielmo Marconi. O Marconi é o inventor do rádio. Sei. Os cientistas mais famosos na época, junto com o Enrico Fermi, que é um dos pais do programa nuclear dos Estados Unidos. E na paradoxo época... de Fermi? Exatamente. Esse mesmo cara. Onde estão eles, né? Exatamente. E nessa época era o Mussolini, tinha um regime fascista na Itália. E o Mussolini ele funda o que chama do Gabinete 33, que era o RS-33, que era para estudar, aí é o que estão falando, né, esses documentos, de um objeto desconhecido que caiu em Magenta, na Itália, em 33, tinha a forma de um sino, não era um disco, isso já é diferente, né, do que a gente costuma ver, né? Era a forma de um sino. Esse sino caiu em Magenta, eles recuperaram e eles fundaram o RS-33 para pesquisar esse material do que seria esse objeto, né? E aí falam que esse objeto seria algo de fora desse mundo. Isso a gente já não sabe, os documentos já não falam o que é. Mas o fato é que os documentos falam que o Marconi era o encarregado, por ele ser um cientista brilhante, tinha acabado de inventar o rádio, então estava em evidência. E o Fermi foi colocado junto com ele, o Fermi que era um dos pais do programa nuclear dos Estados Unidos. Inclusive, quando ele vai ganhar o Nobel, o Fermi foge do regime fascista, né? Aí ele aproveita que vai ganhar o Nobel e ele foge, nunca mais volta pra Itália e aparece nos Estados Unidos lá, ajudando no programa nuclear na década de 40. E isso no RS-33. E aí começam as quedas no Novo México, né? Então a gente acha que é Roswell, né? Não, mas antes vem em 45 San Antônio. E começa, coincidentemente, quem viu o filme Oppenheimer vai lembrar, né? Sim. Começam os testes nucleares ali, Trinity, né? Verdade. Então, que o Oppenheimer ajudou junto com o Fermi. O Fermi tava lá, parceiro do Oppenheimer, aparece ali no filme. O cara do paradoxo de Fermi. Exatamente. Onde estão eles, né? E aí em 45 acontece a primeira queda. Em 47, Roswell, que é a mais famosa. E a mais famosa por quê? Porque a Força Aérea vai no jornal e admite tudo. Olha, caiu uma disco voador. O quê? Tem em primeiro momento eles admitem? O Daily Roswell tem lá a Força Aérea com o nome do oficial. Caiu um disco voador, confirmamos. Por isso que causou esse burburinho todo. Acho que foi a maior cagada, né? Porque no primeiro momento eles realmente admitiram que caiu um disco voador lá, depois eles voltaram atrás. No dia seguinte, não nos enganamos, peraí, foi mal entendido. Foi um balão. Como dá pra se enganar entre um disco voador e um balão? Acho que isso é o mais estranho, né? Porque na primeira vez que vocês falam do assunto, vocês falam que é um disco voador, por que voltaram atrás? Por quem foi que emitiu esse primeiro comunicado? Isso que deu esse boom todo, esse burburinho. E porque caiu numa zona que tinham várias pessoas ali, testemunhas, fazendeiros, militares, etc., que começaram a ser calados pelo governo por conta disso. Entendi. Mas o boom mesmo foi porque saiu no jornal. Saiu na rádio de Roswell, saiu no jornal, tem esse jornal de Roswell. Né? E aí depois, a Aztec no Novo México, essas seriam as 3 quedas, e coincidentemente com os testes nucleares. Isso que eu ia falar. Muito se fala que esses seres estariam aqui pela preocupação com esse começo dessa corrida nuclear. Sim. Com as bombas nucleares, eles já sabendo que isso poderia dar um problema mais pra frente, como deu, estariam aqui meio observando, ou aconselhando, ou fazendo algum outro tipo de mudança na nossa linha temporal. Você acredita nisso? O fato é que eles nunca interviram, né? Não? Teve lá as bombas no Japão. Nesse sentido, sim. Eles nunca interviram no nosso curso, né, das tragédias humanas. A gente não sabe o que poderia ter sido também, né? Às vezes poderia ter sido algo anterior a isso ou pior também, né? Não sei. É uma coisa que a gente sabe que eles parecem que são atraídos. Né? Ogivas, usinas nucleares, tem muito relato de objetos voando em torno dessas usinas e tal. E não é só nuclear, todo teste militar de nova tecnologia tem história. Inclusive eu vou falar que tem no Arquivo Nacional uma história no Brasil, em Gama, no destacamento de Gama da Força Aérea, aconteceu uma coisa muito bizarra que pouca gente fala e que está documentado.
Mas quando chegar no Brasil, aí Tá. fica... Quando chegamos lá... Estamos nos Estados Unidos. Em 33 ainda não tinha bomba atômica, não tinha teste nuclear em então. 33. O que será que aconteceu lá? E a gente sabe que o regime fascista ali, Itália com a Alemanha, tinham várias tecnologias, estavam até muito à frente dos outros países, tanto que os outros países tiveram que se juntar para poder combatê-los, né? Na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Existia esse projeto de uma arma nuclear já, né, em curso. E tem toda a mística, né, de que Hitler era envolvido com o ocultismo, que tinha a questão dos discos voadores, e que ele teria contato. Que ele era obcecado, né? Obcecado nisso, com o Himalaia, com os monges, isso tudo. E realmente eles tinham tecnologia de ponta. Não que a gente saiba um disco voador, mas eles tinham primeiro caça-jato e outras Tem tecnologias. aquela história que os nazistas estavam querendo fazer uma nave em formato de sino. Isso, né? O sino nazista. Será que foi por Qual causa... que é a história? Eles tinham um projeto que não foi pra frente. Não sei se chegou a ser testado, mas a aerodinâmica dele era... Acharam desenhos? tipo um projeto de uma nave em formato de sino. Pô, Será que foi inspirado por... Porque o Mussolini e o Hitler eram assim, né? Com certeza. Mas assim, provavelmente a hipótese mais aceita é que seria uma nova tecnologia que eles estavam testando, como tinham realmente tecnologias novas, e talvez esses seres, esses fenômenos foram lá ver, né? Mas você vê que hoje em dia a gente fala, não, isso aí é drone, mas isso está acontecendo desde 33. Não tinha drone em 33, né? Então o que seria isso, né? E tem uma coisa interessante também, que tem relatos históricos que vêm bem antes dessa época, por exemplo, em livros que as pessoas acabam colocando como aparições metafísicas, apareceu uma luz não sei aonde, isso está registrado. Aquela questão toda eram deuses astronautas, né? Que tipo, tinha alguns fenômenos, algumas coisas que eles não sabiam explicar, e colocavam no colo dos deuses, de fenômenos paranormais, mas vai saber se não era alguma coisa semelhante também, porque até hoje a gente vê luzes por aí. Imagina alguém do século XVII, que não vai ter toda a bagagem científica que a gente tem pra falar Usa as referências da época, né? Usa a referência da época. Olha o sino que vocês falaram. Aí, ó. Olha aí. Cara, que bizarro. Aerodinâmica zero, né? Como que voava o negócio desse? Aí você vê que as coisas começam a se encaixar. E a família do Marconi, além de ter os documentos, começou a falar também que realmente ele estava envolvido nesse projeto, que participou, não sabe o que se fez desse projeto, se realmente era uma nave extraterrestre, que era aquilo de outro mundo. Mas aí que vocês falaram de antes, né? Pegar um gancho no que você falou, Schwarza, tem a imagem 17, que é um evento de 1917, mundialmente famoso, e que pra mim a Igreja Católica se apropriou, que são os fenômenos de Fátima, que chama as aparições marianas. Dizem que o sol dançou. O sol dançando ali na frente dele. O que era esse sol dançando? Era uma esfera laranja, enorme, e que as pessoas conseguiam ver para essa esfera. E se você pegar esses relatos hoje em dia, na Amazônia, tem muitos casos, inclusive eu estava no Acre, as pessoas viram exatamente sóis lá, bailando de um lado para o outro, e conseguiam ver, era um sol que não incomoda o seu olho. Sim. Né? E que eu pude já testemunhar também, que depois a gente vai ver uma coisa que eu te dei no presente inútil aí, que tem a ver com isso. Tá. Uma coisa que você está falando também, Rony, que é muito bem abordado no Mundo Assombrado pelos Demônios, do Arthur Clarke. É do Arthur. Vê pra mim, O Mundo Assombrado pelos Demônios, se eu não me engano, é do Arthur Clarke. Arthur Clarke não, é do... Poxa, me fugiu o nome dele. O do Cosmos. O Carl Sagan. Carl Sagan. Ou é o Arthur Clarke ou o Carl Sagan. Nossa, fugiu o nome do Carl Sagan. Carl Sagan. E ele fala que isso, né, que dependendo da época, as pessoas associam ou a demônio, ou a aparição de deuses, e mais recentemente a extraterrestre. Sempre teve algumas coisas inexplicáveis que as pessoas veem, não é explicado cientificamente pra época, ou você não tem uma explicação lógica. Antigamente o que era? Putz, é demônio. Filera, hoje ainda acontece isso. Teve na China recentemente um pôr do sol que tinha 7 sóis. E aí a galera... Linda aquela imagem, depois acha essa imagem. É incrível. E aí só uma coisa, quem que é o autor? Carl Sagan e Ian... Não, mas é o Carl Sagan, o principal. É isso daí mesmo. A esposa dele. E a tua pronúncia como que é? Tá boa? Tá boa! Rony, vamos lá. Ian. Drian. É isso? Drian, tá certo? Eu também não sei. Eu também de inglês, esquece. Mas na internet começaram a falar que era sinal do apocalipse, Exato. que era Fim dos tempos, Projeto Rubin, essas coisas que eles falam, né? E na verdade é refração. Refração foi uma condição específica que possibilitou aquilo lá. Tinha mais partículas de água na atmosfera, então fez reflexo, replicou a imagem do Mas Sol. imagina um povo mais antigo vendo isso e falando, cara, Então, acabou o mundo. hoje o pessoal fala que é apocalipse. É sinal do apocalipse. Quando eu fui falar que não era, o pessoal, vai lá, você que tá fazendo desinformação. Pô, mas até hoje as pessoas vão por esse lado. Então imagina no século XVII, né? E o diferente... Olha lá. Olha. Cara, impressionante essa incrível. imagem, né, cara? Eu queria ter visto um negócio desse. Deve ter sido um absurdo, assim. Né?
E na China acontece tudo, né? Aquela cidade voadora, vocês já viram as imagens? Não. Cidades Ah, voadoras. sim. É louco, é um sim. fenômeno louco O quê? também. É, Porque os prédios você parecem refletidos no céu. refração. Ah, é? É como se fosse uma miragem no céu. É que nem tem na Bolívia também, no Salar de Uyuni, que quando tá. Lá é um solo bem branco por causa do sal. Aí tem uma fina camada de água que, cara, o horizonte não tem. É o Sim. céu já. Ele emenda com o chão, fica É o lindo. Fata Morgana, né? O nome do fenômeno, uma coisa assim. Não, o Fata Morgana é aquele que tem aquela No oceano, né? no Você vê oceano, que no asfalto, flutua. que flutua. É. Esse não, é por causa da reflexão, do reflexo mesmo, fica bonito. Mas a gente tá falando de Fátima. E aí tem o Sol, e aí o bizarro desse fenômeno é que também aparecia o que chamam de Fátima. Uhum. Só que o que acontece? Se você pegar a pesquisa dos portugueses, que foi quem se aprofundou, que pegou Lúcia, que era são 3 pastorinhos, né? Um era Lúcia. Né? Se você pegar o relato de Lúcia, o diário de Lúcia, o testemunho de Lúcia, era totalmente a vestimenta e os ornamentos eram totalmente diferentes da nossa Senhora, do que a igreja coloca como Nossa Senhora. Ela A fala o roupa quê? era diferente. Tinha esse ser carregava uma esfera, não era o coração de Maria, era uma esfera luminosa Eita. na mão. O que é muito comum, né? Você tem vários relatos de seres que aparecem que carregam uma esfera luminosa que muita gente teoriza que pode ser o dispositivo que usam para conseguir aparecer e desaparecer. Sim. E a vestimenta era totalmente diferente, era quadriculada, então assim, ao meu ver, é possível que a Igreja Católica tenha se aproveitado desse evento que aconteceu para falar que aquilo é um fenômeno católico. Ou muita gente mesmo da época acreditando Acreditou. ser isso, né? Eu acho Sim. que eu penso até que a Igreja Católica acreditou, porque quem É tava claro. lá falou que era isso, que É. era santa. Então eles apropriaram, mas tendo ciência de que de repente era santa mesmo. E aí vira uma coisa coletiva, né? É. Todo mundo, é isso mesmo. Não, era uma santa. Aí todo mundo vai pro mais próximo, eu Sim, acho, né? sim. E tem as profecias dela, né? Que ela É, falou. três. Sim, inclusive o terceiro Mistérios de segredo. Fátima. Eram os Isso. segredos, né? Segredo, Inclusive, o segredo, terceiro segredo. segredo, ele teve um padre que teve aqui, né? Português até, falando muito bem sobre isso. O terceiro segredo, a igreja demorou muito para poder. Só liberaram Que era a dois. consagração da Rússia, né? A Rússia teria que se consagrar para poder não ter uma guerra, não ter um. Olha Esse era só. um dos segredos. E falam que não contaram tudo ainda, então vamos ver. E tem uma imagem depois pra gente colocar, que é justa uma declaração, porque a igreja, o que acontece recentemente? A NASA começou a abrir uma investigação de fenômeno, Projeto Galileu, Harvard abriu investigação sobre esses fenômenos, sobre OVNIs. Então tá todo mundo, uma coqueluche de instituições abrindo investigação oficial sobre OVNIs. E não é diferente, a Igreja Católica fez o mesmo. A Igreja Católica abriu uma sessão para poder investigar fenômenos anômalos. E aí tem uma declaração do chefe dessa investigação, que é a imagem 20, em que ele fala uma coisa bastante interessante, em que ele é o primeiro reconhecimento de que a igreja liga fenômenos ditos ufológicos a os fenômenos católicos, digamos assim. Então tem ali o Victor Fernandes, é cardeal, ele é assim com o Papa, né? Tanto é que o Papa o nomeou para ser esse chefe desse... teve uma coletiva de imprensa em maio, que é a coletiva de imprensa do Vaticano sobre aparições e fenômenos sobrenaturais. E esse cara é o chefe dessa sessão de investigação. E ele fala aí, ó, sobre OVNIs, realmente não somos especialistas e não podemos intervir. Pode acontecer que certo fenômeno desse tipo esteja ligado a um fenômeno religioso cristão. Olha eles fazendo o link. Opa, a princípio não é, mas pode ser, vai que aparece a Nossa Senhora, alguma coisa do tipo ali, né? E aí, nesse caso, eles vão olhar. Então, você vê que a igreja ela tá muito bem ligada nesses fenômenos e também ela tem astrônomo, ela tem um observatório. O Vaticano tem um observatório, né? O Vaticano tem pegada em física, em astronomia, astrofísica. Não então... podemos esquecer que o Big Bang, o conceito do Big Bang foi, né, feito por um padre. Exatamente. O conceito dele foi todo feito por um padre. Então a Igreja Católica sempre teve ali lado a lado, né, com a ciência, com a astronomia principalmente. Então você vê que até o Vaticano entrou na onda e o que falam que os Estados Unidos se apropriou daquele sino que caiu em 33. E quem teria falado, e quando foi isso? Logo no pós-guerra. E quem teria falado seria um padre, que se não me engano era o Pio XII, que seria um informante. Você dava dinheiro pra esse padre. Nossa, e era padre informante. E ele Da hora, era né? o Papa, né? Cara, O que Papa, né? personagem, né? Ele é o Papa. O Papa Pio XII seria um informante, ganhava dinheiro, falavam que era o Papa mais corrupto que tinha. Tem várias histórias, livros falando sobre isso. E ele teria informado os Estados Unidos, ó, o Mussolini pegou um negócio estranho lá, os Estados Unidos. Dá uma olhada lá. E aí depois, no pós-guerra, Itália e Alemanha enfraquecidos, eles vão lá e teriam pego esse sino.